Após uma vitória decisiva na guerra, o ditador ascendeu ao poder, moldando a sociedade segundo suas próprias regras. Ele destruiu as antigas instituições e implementou um novo sistema de justiça, baseado não em leis universais ou ética, mas em sua visão absoluta da ordem. A vitória lhe deu a legitimidade para reescrever o que era considerado certo ou errado, usando o medo e a lealdade forçada como pilares de sua autoridade. Aqueles que se opunham eram rapidamente silenciados, e a justiça se tornou uma ferramenta de controle, refletindo apenas os caprichos do novo governante. Quer então construir um senso de justiça dentro do seu mundo fantástico, numa discussão nos tipos de justiças diferentes? Então, sim, bora! Alô, bebê, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre o iceberg cultural e hoje iremos falar sobre o senso de justiça. Uma coisa interessante sobre o senso de justiça é que você pode construir de acordo com as próprias definições de justiça que nós temos por aí, olho por olho, dente por dente, nós temos a absolutista, nós temos, no caso, a justiça preguiçosa, nós temos a justiça cega, nós temos as justiças constitucionais, nós temos as justiças situacionais. Temos aí diversos tipos de justiça, tanto que é interessante que o Oda e o One Piece trabalham um pouco desses tipos de justiças diferentes. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos interessantes que você pode abordar dentro do seu iceberg cultural, colocando um pouco de justiça aqui e ali e algumas reflexões que você vai fazer. Obviamente, como a ideia aqui é fazer um iceberg cultural, não necessariamente você precisa aprofundar em todos os elementos dessa estrutura. Mas o interessante é, às vezes, como eu já falei, falta um temperinho naquele seu universo. Nossa, eu sinto que falta alguma coisa. Será que não falta um senso de justiça diferente para a sua sociedade, para os seus personagens? Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre justiça e os tipos de sensos. O primeiro ponto interessante que eu queria trazer para vocês é os dois tipos de justiças que nós temos, que é a retributiva e a reparadora. A interessante é que a retributiva ela tem como principal elemento o fator olho por olho, dente por dente, onde eu vou fazer aquilo que merece ser feito a partir dos elementos que foi trazido. Então, no caso, a pessoa roubou, corta a mão. A pessoa viu que não deveria, segue a pessoa. A pessoa ela ouviu algo e por isso ela pode falar para os outros, corta a língua. Ela mentiu, corta a língua. Ela matou uma mãe, perde a mãe. Matou um filho, perde um filho. Fez uma coisa, precisa pagar com o mesmo preço, com a mesma intensidade. Se por acaso ele não tiver algum elemento que faça com que seja a mesma intensidade, procura-se outro tipo de coisa que faça com que ele tenha a mesmíssima dor referente àquilo. Ah, ele não tem uma filha, então ele vai perder alguém tão próximo quanto para entender como que é a perda de um ente querido a esse ponto. Então, interessante dentro dessa fator retributiva é o fato de que a pessoa ela vai pagar de acordo com a intensidade do pecado que ela fez. De acordo com as coisas que são feitas, existe um grupo de situações, um grupo de penas que obviamente você pode fazer dentro da sua justiça. No caso, eu vou colocar um cardzinho para você ir lá ver o episódio que eu falo sobre leis, criação de leis, e com isso tem um pouco também falando sobre as penalidades. Então, no caso aqui, você vai fazer uma justiça exponencialmente intensificada de acordo com o escalonamento de coisas que a pessoa fez. Então, o interessante dessa retributiva, apesar de poder soar um pouco positivo, nossa, eu vou fazer pelo outro o que o outro fez por mim. Apesar de parecer um pouco disso, tem um pouco, mas é mais jogado realmente para o lado negativo. O que a pessoa fez por mim negativamente, ela vai apanhar na mesma intensidade. Já no caso, quando a gente fala de justiça reconstrutora ou reconstrutiva de uma forma geral, a ideia é a transformação de um personagem, ou no caso, a pena ela é feita como forma de aprendizagem. E o interessante da retributiva, no caso da restauradora, no caso assim, ela tem como principal elemento fazer com que a pessoa se transforme
gerando uma coisa boa para ou a sociedade ou uma outra pessoa especificamente. No caso, por exemplo, fazer trabalhos forçados para a sociedade para que a pessoa ela consiga aprender o valor de viver em sociedade, ou no caso, ela vai cavar buracos como forma de pena e no caso faz com que seja bom para uma sociedade. Um exemplo bem interessante de uma justiça restaurativa é o que acontece, por exemplo, no filme Carros, onde o Relâmpago McQueen ele quebra a estrada e depois ele reconstrói de uma forma melhor como a sua pena. Então existe um trabalho forçado que gera uma transformação interna para o personagem e com isso você tem um benefício não apenas para o personagem, mas sim para a sociedade ou alguma pessoa específica. No caso, você fez alguma coisa e queimou o galpão de um fazendeiro X. Então você vai trabalhar para o fazendeiro, dando como a sua mão de obra o custo que ele teria para recuperar o galpão e as coisas que ele perdeu dentro do galpão. Então o interessante aqui é você ver essa dicotomia dos dois lados que você pode construir dentro do seu universo. Da mesma forma que você pode ter pensamentos, no caso, retributivos, onde a pessoa precisa pagar pelo que ela fez, porque isso é um absurdo. Da mesma forma, você pode ter do outro lado pessoas gritando: nós precisamos melhorar o mundo, então matar seremos apenas mais um assassino. Então é interessante que mesmo que você não queira necessariamente bater o martelo ou falar que não, nessa cidade a lei ela é retributiva e nessa cidade a lei ela é restauradora, você pode fazer, no caso, um pensamento de a pessoa, onde nós temos, no caso, um deputado X, um advogado X, que tem como principal pensamento fazer um olho por olho, dente por dente, da mesma forma que tem um outro advogado, no caso um acusador ou defensor, que defende o lado da restauradora. E é interessante porque isso pode pensar, já que estamos falando de senso de justiça, não necessariamente de leis dentro de uma sociedade, é imaginar esses pensamentos, esses sentimentos em cima do próprio personagem. Onde ele pode ter um pensamento um pouco mais vingativo, como acontece, por exemplo, Sasuke e Naruto, onde ele quer ter uma vingança retributiva para o Itachi. Eu quero matar o Itachi da pior maneira para ele sentir a mesma dor que ele fez comigo. Então é interessante que você pode trabalhar tanto numa sociedade, quanto num grupo específico, quanto num pensamento específico de um personagem. E isso que é legal do senso de justiça. Você pode brincar com ambas situações, tanto arcos de personagens, plots narrativas, quanto o próprio world building ou obstáculos de história. Se você quer fazer um arco narrativo da transformação de uma justiça retributiva para uma justiça restauradora, você pode criar esse prolongamento simplesmente com a mudança de senso de justiça dentro do próprio personagem. Ou você pode fazer, no caso, um conflito personagem, no caso eu, versus sociedade, onde nós temos o próprio personagem com o seu senso de justiça restauradora, querendo modificar o pensamento da sociedade que tem uma justiça retributiva. Então é interessante quando a gente fala sobre senso de justiça, algo que a gente vai abordar um pouco mais para frente com vários outros tipos que eu quero trazer, é essa dicotomia entre as relações e os pensamentos que podem ser pontuais de um personagem, pontuais de um grupo específico ou pontuais em cima de uma sociedade específica. Tanto que você pode, caso você queira fazer algo mais direto, onde uma cultura tem esse pensamento, não apenas uma cidade, mas sim um conjunto de cidades, ou um reino inteiro, um continente inteiro, ou no caso, o universo inteiro é retributivo, perfeito? Estamos tendo diversas formas de se pensar, porque se você imaginar num futuro extremamente distópico, um Mad Max da vida, toda a parte que o ser humano entende como sociedade dentro daquele ponto funciona de uma forma mais retributiva. Então é interessante você imaginar como isso pode ir gerando situações. Tanto que, por exemplo, até continuando aqui com a parte restauradora, ao exílio do Zuko em Avatar A Lenda de Aang, o último domador de ar, tem uma proposta restauradora, onde você vai ser exilado como um criminoso, onde você vai aprender um pouco mais sobre a vida, sobre a situação, e depois você volta.
volta mudado, volta fazendo um bem para a sociedade, para a nação do fogo, que seria a missão de encontrar o Avatar e trazer para o Rei do Fogo. Então, é interessante a gente imaginar como você pode suplementar e construir e complementar diversos sensos de justiça, e isso pode gerando criações, pensamentos sociais, fazendo com que coisas possam acontecer dentro daquele parâmetro específico que você está abordando. Um outro tipo de dicotomia que eu acho interessantíssimo a gente imaginar dentro do seu centro de justiça seria a justiça divina com a justiça secular. A grande diferença entre a justiça divina e a secular é a origem. Quem inventou essas leis? No caso, a origem divina tem como divindades, entidades, ou muitas vezes religiões, onde existe uma lei que não foi feita pelos homens, foi feita por um ser divino que talvez conheça mais, que tem uma visão de mundo diferente, que tem um conhecimento, uma sapiência, uma onisciência diferente, fazendo com que as suas leis possam ser um tanto difíceis, complexas ou até mesmo contraditórias, porque falta um pouco de conhecimento, de sapiência de vida, ou uma visão maior do macro, fazendo com que você tenha um segmento mais específico XYZ. E é interessante quando a gente fala sobre justiça divina, principalmente quando falamos de politeísmo. Porque quando temos um politeísmo, temos diversos deuses. Cada deus tem um seu senso de justiça. Da mesma forma que você pode ter um deus extremamente bondoso, que toda a justiça dele é em cima de algo mais benevolente, ou deuses neutros, que a ideia de justiça dele é totalmente imparcial a partir das ações de causa e consequência, ou deuses maldosos, com o objetivo de ter punições mais severas para poucas coisas, maldições, torturas e assim por diante. Então, é interessante que quando a gente fala sobre uma justiça divina, é legal tanto fazer uma discussão sobre um politeísmo, por exemplo, e suas diversas divindades, quanto as próprias religiões, e assim trazendo uma justiça mais divina, ou no caso você fazer uma divindade única, no caso, por exemplo, acontece no espiritismo, no catolicismo, ou em diversas outras mais cristãs, que tem o objetivo de ter um Deus único com o seu tipo de justiça específica. No caso, por exemplo, a gente pode pegar até mesmo o Deus católico, onde nós temos os Deus, né, o Deus primordial como antes na Bíblia e um depois da Bíblia. No caso, um antes, que ele era bem vingativo, bem bravo, fazendo catástrofes atrás de catástrofes, e após, com a vinda de Moisés, com a vinda de Jesus, existe uma diferença em Deus trazendo um pouco mais de amor, carinho, etc e tal. Então você pode criar essas divergências históricas dentro dessas, né, caso justiça divina. E o interessante é que puxando um pouco mais para o secular, que é uma justiça mais humana, você pode brincar tanto com uma justiça humana, como os dois elementos que a gente já trouxe anteriormente, seja algo mais punitivo ou algo mais reconstrutor. Mais interessante aqui nessa dualidade que eu quero trazer é até que ponto a lei que está colocada nessa sociedade realmente é divina ou se ela é secular. No caso, algumas leis podem ser reinterpretadas a partir de um ser mais de altamente religioso, no caso, um sacerdote de alta patente ou um ser de alta patente que tem acesso a algumas leis divinas e para ter uma justiçazinha um pouco mais focada naquilo que ele quer, modifica as leis divinas para que tenha uma lei mais específica para ele quer, sendo uma lei secular, porém com embasamento divino. Então, interessante aqui nessa discussão entre o divino e o secular é até que ponto aquela lei que você está constituindo realmente é algo divino, onde o Deus aparece para as pessoas e fala: essa lei em pedra e com isso vai acontecer XYZ. Ou se no caso Deus é um pouco mais abstrato, ou aparece para poucos, ou no caso aparece para um ou outro específico, que com isso o telefone sem fio gigantesco de milhares de pessoas, centenas de anos, foi colocando um ponto a ponto e a lei, que antes era puramente divina, teve alguns contatos seculares e vai desenvolvendo. Tanto que algumas pessoas acreditam que as leis de Moisés existem sim as leis divinas, como não matarás, tem, no caso, uma outra lei de não cobiçarás a mulher do próximo. Mas existem outras leis que parecem ser um pouco mais cíveis.
No caso, por exemplo, guardar um dia santo, ou no caso, respeitar X e Y. Então eu acho interessante que até mesmo você pode considerar dentro dos seus padrões divinos algumas leis que podem ser realmente divinas, onde essas leis não são necessariamente justiciais, onde você faz isso, acontece aquele outro. Mas você pode desenvolver a lei do karma, a lei de ação e reação e outras leis que regem o universo de uma tal forma onde a ação e a consequência se torna A, B, C ou D de acordo com a ação da pessoa. Não precisa necessariamente que um Deus venha punir, mas as leis das divindades geram uma situação que faça X ou Y. Tanto que você pode considerar que, por exemplo, a deusa dos contratos, ela não permite que, ao se fazer o símbolo de, sei lá, da deusa Florência, quando você faz o símbolo dela, um F de Florência, e quando você faz um contrato, você está jurando em cima de nome de uma deusa. Que ao quebrar esse contrato, não precisa vir uma deusa para fazer isso, mas o contrato, ao fazer isso, suga a alma da pessoa porque já existe uma conformação divina, uma lei divina universal, que o Deus não precisa necessariamente agir para tal coisa acontecer. Já vai acontecer naturalmente. Então, o interessante dessa discussão, tanto divina quanto secular, é a gente imaginar o quão realmente aquela justiça que está sendo feita existe um temperinho dos homens, onde ele modificou de acordo com as suas vontades ou as vontades que existem no decorrer da história, ou se existe uma ação realmente divina trazendo um despertar para aquele ponto. Esse que é o mais legal quando a gente fala sobre uma construção de justiça. É, primeiramente, no outro caso, a gente tinha parâmetros de avaliação, mais bondosos, mais reativos. Aqui nós temos agora uma origem e uma modificação, onde a justiça ela é feita a partir de uma divindade, ou uma justiça feita uma divindade com pitacos humanos, ou umas leis, no caso, humanas com origem divina, ou até mesmo apenas um embasamento social, dizendo, não, é lei de Deus, e com isso tem que ser feito A, B, C ou D. O próximo que eu acho interessante a gente pensar, já que estamos falando de senso de justiça, seria a distribuição das leis. É aquela discussão sobre igualdade, equalidade, no caso, nós precisamos ser iguais ou precisamos ser equivalentes? É interessante essa discussão, é bem filosófica na verdade, só que é interessante porque estamos falando sobre um senso de justiça, onde tem o seu fator de interpretação em cima daquilo. Como falamos, o senso de justiça pode ser algo pontual de um personagem, pontual de um estabelecimento, pontual de um grupo de pessoas, pontual de um rei, um ditador, pontual de uma sociedade, ou no caso, o gênios loci da sua sociedade como um todo. E é interessante que essa de igualdade e equalidade é interessante a gente imaginar se a pessoa ela vai ter a mesma pena porque a justiça é igual a todo mundo, ou existe diferenças a partir de uma reinterpretação daquilo? No caso, um adulto que roubou e uma criança que roubou, ambos perdem as mãos? Ou o fato de ser uma criança perde, no caso, um dedo ou outro para se lembrar? Ou no caso, queima a mão, mantendo a mão eficiente, mas com a queimadura que lembrará para sempre? Como acontece, por exemplo, no Príncipe Zuko novamente, que queima o rosto dele como a lembrança desse fracasso no Agni Kai. Então é interessante você ver que dentro desse senso de justiça, dessa distribuição justa, realmente é uma distribuição justa? E esse ponto de distribuição de justiça, no caso, é em cima de gêneros? É em cima de idade? É em cima de status sociais? É em cima do quê? É interessante imaginar isso porque quando falamos de senso de justiça, principalmente no mundo distorcido, ou até mesmo nosso mundo real, dependendo da situação mais pessimista que você tem na visão de mundo, você pode considerar esse senso de justiça onde você vai estipular o quanto pode ser perturbador esse senso de justiça. No caso, novamente, agora pegando um pouco o exemplo de One Piece, nós temos, no caso, o almirante de frota Kainu como uma justiça absoluta. Todos os piratas precisam ser mortos.
indiferentemente se ele é bom ou se ele é ruim. Pirata bom é pirata morto. Da mesma forma que o Tobirama aparece, né? No caso, tem, né, todo o Uchiha bom é Uchiha morto. Essa é a justiça divina, quase que divina. E nós temos, novamente, voltando em One Piece, nós temos a justiça cega, onde as pessoas devem ser usadas, em o caso, salvas, indiferentemente de quem são. Pessoas bondosas merecem ser tratadas com bondade, pessoas maldosas merecem ser tratadas com maldade. Então você vê que tem, diferentemente de sensos de justiça, apesar de que todo mundo é um almirante, seja um almirante geral, um almirante de frota. Da mesma forma que o Kizaru tem essa justiça um tanto meio que sem saber para onde vai. Porque ele segue ordens, às vezes ele não segue, tem fatores emocionais, às vezes não tem, às vezes é taxado com muita intensidade, às vezes passa pano. Então é interessante criar essas dualidades, essas diferentes formas de se pensar, porque assim você gera situações diferentes e, consequência, você faz momentos diferentes. E nisso você tem um problema bem legal para ser trabalhado, que é a problemática do conflito. É aquele problema de que, já que a justiça ela é distribuída de forma não igualitária, o quão não igualitário é? O quão aquele rei vai dizer, você é culpado por X, Y, Z, e ai de mim se por acaso... Isso que é o interessante. Tanto que a gente pega, por exemplo, no caso, o Herói do Escudo, que é um exemplo bem legal, onde essa justiça ela é retribuída de forma diferente. O fato dele ser o Herói do Escudo tem uma visão diferente para os outros heróis, devido a uma visão antagônica, até mesmo do passado, de outros heróis que tinham. Então você pode construir esse senso de justiça, essa distribuição de justiça de forma igualitária, de forma, né, no caso, todo mundo é igual, ou equalitária, onde tem muito mais a questão de proporcionabilidade, ou uma distribuição assíncrona da situação, onde um rei roubando, ele, né, bate nas costas dizendo, ô menino feio, e se por acaso é um plebeu roubando, arranca aí a mão da pessoa, ou no caso, degola logo de uma vez e acaba logo com a situação. Então é interessante essa forma de pensar de como você vai distribuir essa justiça, porque isso pode confrontar o seu senso pessoal com o senso da sociedade, da cultura, da religião, ou do qual for, a partir das avaliações que você quer fazer. Um outro ponto que a gente vai falar sobre o senso de justiça, que é bem interessante, são os impactos que esse senso de justiça faz. Por quê? Quando a gente fala sobre um universo, obviamente, um world builder bem construído, ele tem as suas ramificações, as suas raízes, os seus tentáculos, os seus dendritos. Depende aí qual é o fator de comparação que você gostaria de avaliar. Mas, indiferente da piada, quando a gente fala sobre o impacto de algo no seu universo, precisa ter ações e consequências. Então, é interessante aqui, quando a gente fala sobre as consequências de um impacto, de uma justiça, é você ver o como isso vai impactar diretamente na obra, nos personagens e no cenário de uma forma geral. Tanto que você pode pensar, a justiça é baseada, por exemplo, em cima da culpa de uma pessoa, como aparece, por exemplo, Game of Thrones, onde a Cersei anda pelada e alguém fica falando lá shame, 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 onde vai ter um fato extremamente traumático para a pessoa nunca mais fazer o que ela fazia, porque aquilo gera um gatilho mental traumático no cérebro da pessoa, fazendo com que a culpa siga sempre em frente, sempre com ela. No caso, por exemplo, a justiça ela é punitiva, como aconteceu durante a época da escravidão, onde o negro fazia X ou Y e apanhava como forma de, né, punição coletiva, ou no caso aconteceu em diversos momentos durante a história da China, onde, no caso, matavam-se 100 pessoas para mostrar para aquela uma a consequência que ela fez e o peso que ela vai ter sobre isso, ou até mesmo acontecer de matar uma pessoa que até então é inocente para mostrar para todos os restantes o peso das suas ações. Então, interessante é aqui a gente avaliar quais são os pesos que vão ter em cima dessa sociedade e em cima do personagem. Ultimamente estão surgindo diversos animes onde mostra o ponto de vista do vilão,
da transformação que ele fez e qual foi o gatilho da injustiça que ele teve. No caso, um vilão nasceu devido a um rei ou uma rainha ou alguém, imperador, ou que seja, que ao matar a sua esposa, a sua filha ou alguém especial, mudou algo dentro dele, tornando então um vilão. Então é interessante você ver essa justiça que nós pensamos, que nós desenvolvemos até então. Qual é o lado que você vai trabalhar? Qual que é o impacto que tem dentro da narrativa, dentro do personagem? Existe, no caso, perdão, no caso, por exemplo, o perdão real, onde se a pessoa ela tem todos os males, mas se o rei maior, o imperador maior diz aqui é a lei e eu, no caso, digo que ele está livre e acabou, como por exemplo acontece em Robin Hood, onde o rei Arthur, ao voltar para a região, ele tira todos os crimes do Robin Hood porque diz não, ele tirava de alguém ganancioso para redistribuir ao povo, então eu dou o perdão real para ele. Então isso é interessantíssimo a partir dessa relação. Ou não, precisa ser castigado. Aí entra naqueles pontos. Se é algo mais construtivo, se é algo mais destrutivo, se é algo mais eterno, ou o que seja. Então, interessante é que quando a gente fala sobre os diferentes tipos de construção dos fatores de senso de justiça, é você avaliar então agora qual vai ser o impacto que você gostaria de ser, ou gostaria de dar. Se você está fazendo uma campanha e você quer que os seus jogadores tenham um ódio de um rei ou de uma divindade fazendo uma penalidade extremamente complicada a partir de algo besta, ou algo extremamente injusto como forma de ação modificadora, ou no caso, o seu grande vilão é o sistema, ou é a grande divindade, ou é o grande detentor de poder que vai construir os obstáculos em cima e você vai modificando a sua vida em cima daquilo, então, isso é o mais interessante quando a gente fala sobre a questão da justiça pelo senso de justiça. E para terminar, eu queria falar um pouco sobre o mito de legitimidade da justiça. Seria, no caso, qual é o motivo, quais são as histórias que justificam que aquele ser, aquela divindade, aquela pessoa tem legitimamente o poder de julgar aquilo ou aquele outro. Tanto que novamente aparece o One Piece, no caso, o grande antagonista aí, Musama, onde ele se denomina o grande criador e com isso ele tem a justiça eterna e absoluta em cima de que eu mando, faz e acontece. Por quê? Eu, como um grande criador do planeta, do universo e de tudo, eu me dou ao direito de fazer o que eu faço. Da mesma forma que os faraós tinham o poder absoluto devido ao fato de ter uma linhagem direta do próprio deus Ra. Então, eu sou o faraó, eu sou estrela da manhã e da noite. A galera que viu o Príncipe do Egito vai entender a referência. Então tem toda essa ideia de que eu, como a divindade, representante de Ra na Terra, enquanto eu falo, todo mundo fica em silêncio, e se eu digo X, é X, se eu digo Y, é Y, ao ponto de que, se eu disser que é dia, mesmo estando de noite, é de dia. Então se eu digo culpado, culpado, sem qualquer tipo de coisa. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, eu sou filho de Ra, ou qualquer outra legitimidade oficial que você pode colocar. Então é interessante todas essas discussões que eu trouxe para vocês como forma de trazer diversas ideias e diversas conformidades de justiça. Uma coisa é você criar o seu senso de justiça, como está trazendo hoje. Outra coisa é criar as leis, as penalidades. Uma coisa está ligada com a outra? Não necessariamente. Porém, às vezes, como eu falei, falta um pouco de alguma coisa para deixar o seu conflito mais interessante. Será que você não pode colocar um senso de justiça perturbado em cima de algum personagem, de algum antagonista, de algum personagem de obstáculo, como forma de criar algo diferente? Ou ao adentrar uma cidade com um senso de justiça diferente, faz com que situações diversas aconteçam? Pense nisso. Quando for fazer a sua mesa de RPG, você, mestre, pense em um senso de justiça um pouco diferente ou diversificado, não apenas o bom, leal, o malvado, o caótico, mas sim essas ideias, esses brainstormings, legitimados ou não, seculares ou divinos,
castrativos ou construtores. Pense em formas diferentes, porque isso vai gerando um universo muito mais rico, muito mais legal e, obviamente, muito mais interessante para todo mundo que lê, todo mundo que joga, todo mundo que vive. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!